A fala do Mano Menezes sobre ficar feliz com os reforços que vão chegar ao Internacional não repercutiu só na timeline, nas redes sociais coloradas. Aqui no Parque Gigante, onde eu passei boa parte da manhã, também essa declaração mexeu com os bastidores aqui no Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar um pouco do Internacional, atualizar um pouco das informações do Inter e repercutir alguns bastidores sobre a coletiva do Mano Menezes e principalmente uma frase: eu vou ficar feliz com os reforços que vão chegar agora nos próximos dias. Dá para dizer dias, semanas, enfim, né? A gente vai conversar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu passei boa parte da manhã aqui no CT do Parque Gigante, conversando com algumas pessoas e acho que tenho boas informações, bons bastidores aqui para nossa comunidade, aqui no canal que a gente está fazendo, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal se tu é novo aqui, deixa teu like, também compartilha para o maior número de colorados e, obviamente, comenta, né? Comenta o que tu gostaria, de repente, de ver aqui no Internacional. Comenta em cima da nossa conversa aqui, né? Nesse vídeo, porque sempre é muito bom tocar uma ideia, bater um papo com vocês. Vamos lá. Olha só. Essa manhã agora, eu estava tentando repercutir aquilo que o Mano disse na coletiva, como eu falei há pouco no início do vídeo. E trago algumas informações interessantes, tá? A primeira de todas. Caio Jorge. Olha só, o Caio Jorge tem uma particularidade que é estar há 1 ano lesionado, tá? Esse jogador é um bom jogador, óbvio, fez uma grande temporada aqui no Santos, acabou indo para a Europa, tá na Juventus, teve bons jogos no início, depois, com a lesão, não conseguiu voltar aos gramados ainda, tem muito ainda para recuperar da forma física, da forma técnica, e um dos objetivos dele, do staff dele, é voltar ao Brasil, fazer uma temporada de exceção e aí buscar o seu futuro novamente na Europa. Até aí, tudo bem, beleza? Só que o Inter, não só o Inter, na verdade, né? Se tu for olhar, tem o Flamengo de olho, o Palmeiras, o próprio Santos estaria de olho também no Caio Jorge. E aí tem uma questão que é primordial aqui no Inter. Conversando com algumas pessoas aqui pela manhã, elas me disseram o seguinte: nós não tivemos muito êxito, né, em tentar trazer jogadores que estão precisando de rodagem, como por exemplo o Wesley Moraes, o próprio Mikael, por que não? Né? Mas o exemplo clássico é o Wesley Moraes. Teve uma lesão de joelho, ficou muito tempo também sem jogar e com o contexto da lesão, vamos dizer assim, se apresentou para jogar o Internacional, e não no sentido de apresentar, né? Mas essa negociação, todo mundo fala aqui, inclusive, essa negociação com o Inter, ela só foi feita e ela só foi permitida justamente pelo fato de o Wesley Moraes estar lesionado. Então, o time da Inglaterra, o Aston Villa, pagou 50% dos direitos, né? Não teve outro custo que não o Internacional ter os outros 50% do salário, melhor dizendo, né? Então, o Inter viu uma oportunidade. Dessa vez é diferente. Porque não só o Caio Jorge viria com 100% dos valores pagos pelo Inter, como também seria o Inter tem aquele medo, aquele receio, né, de ser aquele all-in e não dar certo, mais uma vez. O Inter não tem como errar dessa vez. Então, um nome que eu vou começar já a descartar da lista de possíveis reforços é o Caio Jorge. Os demais, e aí a gente pode botar vários aqui, ó: Borré, Alário, Cuejar, Bruno Henrique, Jean Lucas. Esses nomes, nenhum foi descartado aqui pela manhã,
tá? E olha, falei com bastante gente aqui, com bastante fontes e pessoas com muito trânsito aqui no vestiário. Nenhum foi descartado. Só que tem uma questão. No vídeo da manhã, eu gravei que uma das teorias aqui dos repórteres, das leituras dos repórteres, é que também existem jogadores que ainda não foram vazados pela imprensa. E muita gente me confirmou aqui pela parte da manhã que sim, que a gente ainda não descobriu 2 nomes. E aí eu vou entrar numa questão. Primeiro, é atacante. Segundo, são atacantes com pré-contratos já com o Internacional, porque isso é um outro detalhe importante que a gente pode trazer aqui nesse bastidor, tá? O Inter não me parece estar pensando só nessa janela. O Inter me parece estar pensando na temporada como um todo, porque olha só, o Felipe Becker já tinha falado, né, num programa que ele participou, de que o Inter está também de olho em jogadores com pré-contrato, com possibilidade de assinatura de pré-contrato, tá? E aí, me falaram pela manhã o seguinte: Ernest, a gente pode pegar, por exemplo, hoje e trazer o Baralhas. A gente traz o Baralhas, que é um jogador que não é tão badalado, é um jogador mais de grupo, mas é um bom jogador, é um jogador de jogo promissor, né? Como me mencionaram aqui. Só que aí no meio do ano a gente tem a possibilidade de trazer um cara muito afirmado com um pré-contrato. Ou seja, daqui a pouco o Inter já assinou um pré-contrato com um volante, mas trouxe o Baralhas para fazer a questão direitinho, né, de, vamos dizer assim, planejamento ou de grupo, de expansão de grupo no meio do ano. Tem 2 coisas também dos jogadores que estão aqui, Perguntei, por exemplo, assim para uma pessoa, Alan Patrick, se a gente por um acaso não tiver o Alan Patrick, a gente vai ficar mal na foto, né? Porque não tem outro articulador. O que me disseram? O Mano poderia fazer o Maurício vir para o meio, que é inclusive onde o próprio Maurício gosta de jogar. O Maurício gosta de jogar muito mais centralizado do que hoje, muito mais perto do lateral, como ele está fazendo. E aí, no Inter, então, não precisaria aportar dinheiro em alguém. O Inter não teria condição de botar um valor significativo em um meia também e ter 2 caras, por exemplo, como o nível salarial do Alan Patrick. E aí um bastidor, um dos motivos, por exemplo, do Quinteiro não vir. O Quinteiro não veio porque não daria para botar, por exemplo, o Alan Patrick e aí tem que botar o Quinteiro no segundo tempo, por exemplo, ou ao contrário, e os caras jogarem, sei lá, 50% do jogo. E aí como é que fica naquela questão de ritmo de competição, de gestão de, por exemplo, o jogo tá pegado e tu não botar o cara para jogar, ou tu tem que tirar o cara de jogar. Então, o Internacional, um dos motivos também de não trazer o Quinteiro é esse, tá? Por último, mas não menos importante, o Vitão. Conversei com as pessoas que eu conversei aqui, todas negaram a possibilidade de ter feito a proposta de 2,5 milhões que foi mencionada há poucos dias aí na imprensa, que 2,5 milhões de euros para o Shakhtar. O Inter ainda não teria feito esse valor e o Inter espera, inclusive agora para os próximos dias, o valor do Shakhtar. Porque o que acontece? Com a questão da possibilidade da normativa da FIFA ser ampliada, o Shakhtar está correndo atrás da possibilidade de ter os seus jogadores comprados. E quanto mais chega perto do final do contrato do Vitão e mais a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia continua, entre aspas, melhor para o Inter. E claro, né, não vamos levantar a questão de guerra, a questão dos problemas do conflito, mas vamos falar na questão de negócio. Tá? Então o Inter vai saber nos próximos dias o valor que o Shakhtar quer pelo Vitão. Assim como o Inter fica de olho na FIFA da questão da normativa, da ampliação da normativa. O Inter sabe que o Shakhtar teve uma derrota agora num processo que o Shakhtar colocou contra a FIFA por conta justamente da normativa.
O Shakhtar teve essa derrota e isso também é bom para o Inter na questão de negociação por valores do Vitão. Ontem o Vitão jogou demais, né? Agora contra o Ipiranga eu acho que o Vitão teve uma das melhores partidas dele, muito seguro, muito sólido, principalmente também na saída de bola e cada vez mais vai mostrando que pode e que deve estar, né, na próxima lista de Copa do Mundo. Então é um investimento maravilhoso para o Internacional fazer, beleza? Cara, eu sei que é muita informação, mas que bom que tu chegou até aqui, que bom que tu veio até o finalzinho do vídeo. Então faz o seguinte, se tu não fez ainda, deixa teu like, te inscreve aí no canal, porque é muito bacana a gente continuar fazendo essa parceria aí. Ativa a notificação, inclusive, para quando eu botar um vídeo novo, tu receber no teu celular, beleza? E não te esquece de entrar em kto.com, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet e botar um dinheirinho no bolso também na conta do Sueco, beleza? Valeu demais por estar aqui comigo, um forte abraço, tchau!